nós trabalhamos o conceito de perímetro em figuras planas. Bom, qualquer uma das figuras que tiver lado, nós vamos somá-los. Mas o que acontece se a nossa figura for uma circunferência? Como você vai calcular o perímetro dessa figura, já que ela não possui lados? Antes de iniciar, vamos lembrar o que é círculo circunferência e vamos lembrar também o que é os principais conceitos que referem-se ao círculo e à circunferência. Bom, círculo é a região plana limitada por uma circunferência. Circunferência é formada por todos os pontos de um plano, cuja distância de um ponto do mesmo plano, centro, é sempre a mesma. Em outras palavras, vamos imaginar um exemplo disso. O que seria uma circunferência? Seria um anel. Ele tem o contorno, mas ele não tem a parte de dentro. Agora, o que seria um círculo? Uma moeda. Ele tem todo o contorno da circunferência e tem a parte de dentro. Então, círculo e circunferência. Nós temos aqui dentro também alguns conceitos importantes, como o raio. Todo segmento que liga do ponto da circunferência ao centro é chamado de raio. Sempre que você tem uma linha, uma reta, que liga o centro da circunferência a qualquer lado, a qualquer borda, parte da borda dessa circunferência, você chama isso de raio. Todos os raios têm a mesma medida de comprimento. Então, não importa de que parte você está escolhendo o raio e aonde ele vai chegar na borda da circunferência. Todos têm o mesmo valor. Todo diâmetro, ele é o dobro do raio. Mas o que seria o diâmetro? É um segmento que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro. Então, quando você tem uma reta que sai de uma borda até a outra e, ao acontecer isso, ela passa pelo centro, você chama isso de diâmetro. Para exemplificar melhor, o que seria então raio? Na nossa circunferência, o nosso centro é a letra O. Qualquer linha que saia da letra O e vá até a borda da nossa circunferência, nós chamamos isso de raio. Então, do O até o F é um raio, até a letra E é um raio, do O até o D é outro raio, do O até o C é outro raio. O que é o diâmetro? É quando você tem uma linha, uma reta, de uma borda a outra e ela passa pelo centro, como a nossa linha de C até o D. Ela passa pelo ponto O. Observe aqui que nós temos que o diâmetro ele é o dobro do raio. Por quê? Porque ele é duas vezes o raio. Você tem um raio do C até o zero e um outro raio do zero até o D. No total, você tem dois raios, ou seja, o dobro dele. E temos também as cordas. Basicamente, nós temos esses três conceitos importantes dentro de uma circunferência: raio, diâmetro e corda. Então, como eu vou fazer para calcular o perímetro de uma circunferência? De modo geral, você pode encontrar em alguns materiais didáticos, livros, provas, videoaulas, os dois nomes, perímetro da circunferência ou comprimento da circunferência. Ambos estão falando a mesma coisa. Então, se estiver escrito comprimento da circunferência em algum material que você estiver utilizando, quer dizer a mesma coisa de perímetro da circunferência. São sinônimos. Como eu faço para calcular o perímetro de uma circunferência? Como eu faço para calcular o comprimento dessa circunferência? A borda dela. Bom, você vai multiplicar 2
por π vezes o... Então, recapitulando, se eu quero calcular o comprimento ou perímetro, que é a mesma coisa, de uma circunferência, eu quero saber o tamanho da sua borda. E eu vou multiplicar sempre o número 2 pelo π pelo raio. Nós já sabemos que o raio é o valor que está do centro até a borda. Nós sabemos também que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o exercício ou o estudo que você estiver falando estiver direcionado a diâmetro, você vai dividir esse valor pelo meio, pela metade, e você terá o valor do raio. Bom, nós sabemos que o P na fórmula é o perímetro ou comprimento, o R nós sabemos que é o raio, e o que seria esse π? O π é uma letra grega, e ela aqui, ela funciona como uma constante. Uma constante é um valor que não vai mudar, ele é fixo. Você vai utilizar 3,14. Normalmente, vocês vão ter atenção quando ler um exercício, um problema relacionado a comprimento, você vai observar que o exercício ele vai te falar isso. Ele vai especificar que o π vale 3,14. Ou, em alguns exercícios, eles podem até especificar que o π vale 3 apenas. E aí você vai utilizar, você vai substituir o π pelo valor que ele falar. Mas se acontecer do exercício não especificar nada, ele não te dizer nada em relação ao π, você vai considerar sempre ele valendo 3,14, porque ele é uma constante, ele é um valor fixo, ele é um valor que não muda. Como eu sei que o π é uma constante, ele é um valor fixo e ele vale 3,14? Bom, essa constante, ela é nada mais, nada menos do que uma divisão. Sempre que você fizer essa divisão, você vai encontrar esse valor próximo ou ao próximo a 3,14 ou o próprio 3,14. Bom, como eu vou encontrar sempre esse número? Ao dividir o comprimento de uma circunferência, ou seja, o tamanho do seu contorno, pelo diâmetro. Nós sabemos que o diâmetro nada mais é do que o comprimento, a reta que vem de uma borda a outra. Isso faz diferença em qual circunferência eu estou utilizando? Não. Toda a circunferência que você fizer esse cálculo, sempre você vai encontrar um número 3,14. Bom, o número 3,14, ele é um número que nós chamamos de irracional. Nós já estudamos os números naturais, que é os números 0, 1, 2, 3. Nós estudamos também os números racionais, que são os números decimais, os números fracionários e os números naturais. E nós ainda iremos estudar os números irracionais. O número irracional é aquele número que após a vírgula ele tem uma continuidade, mas ele não forma uma dízima periódica. Ou seja, depois da vírgula ele não tem uma repetição. Os números eles são aleatórios. Isso é um número irracional. Como o número irracional ele tem infinitas casas decimais, ou seja, você pode continuar essa divisão sempre e você nunca vai ter um fim, é impossível você utilizar no dia a dia o número π com todas as casas decimais que já foram descobertas. Por isso, para facilitar os cálculos, nós utilizamos apenas 2 algarismos após a vírgula. Ficamos com 3,14. Se você pegar uma circunferência, por exemplo, uma moeda, e você utilizar uma fita, calcular o comprimento dessa moeda e também calcular o diâmetro dessa moeda, de uma ponta até a outra, passando pelo centro, e dividir esses dois valores que você encontrar, você vai encontrar um valor 3,14 e mais alguns outros números.
Depois disso, se você estiver utilizando a calculadora, enquanto houver casas decimais, você vai continuar encontrando valores. Se você fizer a divisão na chave, também você encontrará esse valor, aproximadamente. Se eu fizer o mesmo procedimento com um prato, que é maior do que uma moeda, você faz o cálculo do comprimento da circunferência do prato e depois calcula o diâmetro do prato e faz a divisão da circunferência pelo diâmetro. Você também vai encontrar esse valor próximo a 3,14. Então, por isso que ele é uma constante. Independente da circunferência que você pegue, você calcula o comprimento dela e divide pelo diâmetro, sempre você vai encontrar o mesmo valor. E esse valor é próximo a 3,14. Já que ele é uma constante, utilizou-se para um método um pouco mais simplificado, o número, a letra π. Bom, vamos ver então quanto é o valor de π. Caso você tenha uma calculadora científica, a maioria delas vai te trazer esse valor dessa constante, que é o valor de π. Basta você digitar a tecla dele e sairá o valor. Você vai observar que a parte inteira corresponde a 3 e a parte decimal, que é aqueles valores que vai depois da vírgula, inicia-se de 14. Então, nós temos 14, 15, 92, 64. Observe que, enquanto houve espaço na minha calculadora, ela encontrou valores para π. E esses valores, eles são aleatórios. Isso é uma característica de um número irracional. Você tem números após a vírgula, mas você não consegue identificar aqui uma repetição. Esses números, eles não seguem um padrão aqui. Não é igual às dízimas periódicas. Então, você tem valores diferentes. Esse é o valor da nossa constante, que recebeu como símbolo uma letra do alfabeto grego, a letra π. Bom, como nós vamos calcular o perímetro da circunferência ou o comprimento da circunferência, que quer dizer a mesma coisa? No nosso exemplo, nós temos que o raio vale 6. Nós sabemos que o raio é o valor que está do centro até a borda. E para calcular o perímetro, nós vamos utilizar a fórmula. Perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. O que eu sei? Eu sei que 2 é um valor que não vai mudar. Então, eu vou repeti-lo. Vezes o π. O π é a nossa constante, que também não vai mudar. Nós vamos utilizar 3,14. Vezes o raio. O raio da nossa circunferência é 6. Então, nós temos que multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 6. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28. 6,28 vezes 6 é igual a 37,68. O que isso quer dizer? Que nessa circunferência em que o raio vale 6, o comprimento dela, o comprimento dessa circunferência, toda essa borda dela vai valer 37,68. Esse é o valor dele. No nosso próximo exemplo, nós iremos calcular o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros. Bom,
Observe que aqui nós mudamos a nomenclatura. Ao invés de escrever perímetro da circunferência, nós utilizamos o comprimento da circunferência. Lembre-se que perímetro e comprimento quer dizer a mesma coisa. Então, se eu pedir o comprimento da circunferência, eu simplesmente vou usar a letra C no lugar da letra P, que indicava perímetro. Não vai mudar a forma de resolver. O comprimento continua sendo a mesma coisa do perímetro. É igual a 2 vezes π vezes o raio. Isso você não muda. Bom, o 2, ele é um valor que está na fórmula. Então, você vai repeti-lo. 2 vezes o π é a nossa constante. É a constante que você encontra ao dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. E ele é sempre 3,14. Vezes o raio. Foi dito que o raio vale 3 centímetros. Então, o que nós iremos fazer aqui? Substituir por 3. Ficamos, então, com o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 3. 2 vezes 3,14, nós já sabemos que é 6,28. E 6,28 vezes 3, 18,84. Logo, o comprimento da nossa circunferência, ou perímetro da nossa circunferência, é igual a 18,84. Observe que quando você calcula perímetro ou comprimento, você vai utilizar como unidade de medida da sua resposta a mesma que está sendo utilizada para te dizer o raio. No nosso raio, ele é 3 centímetros. Então, o comprimento da circunferência é 18,84 centímetros também. Usamos a mesma unidade de medida para indicar na resposta. Vamos analisar agora um outro exemplo trabalhando o nosso livro didático. No nosso exemplo, nós temos: determine o perímetro da circunferência que o diâmetro medindo 24 metros tem. Bom, vamos lembrar que perímetro e comprimento da circunferência quer dizer a mesma coisa, são sinônimos. E nós sabemos que para calcular o perímetro, nós precisamos multiplicar sempre o número 2 pela nossa constante π pelo nosso raio. Mas o exercício, nesse exemplo, ele não falou qual é o valor do raio. Ele disse o valor do diâmetro. Nós sabemos que o diâmetro é aquela linha, ou seja, aquela reta que nós temos de uma borda da circunferência até a outra borda da circunferência. E, obrigatoriamente, ela precisa passar pelo centro. Isso nós chamamos de diâmetro. Bom, se o diâmetro ele é uma linha que passa pelo centro, quer dizer que ele é 2 vezes o raio, já que o raio é da borda até o centro. Bom, se nós temos que o diâmetro ele vale 24 metros, então como eu posso descobrir o valor do raio? O raio vai ser a metade. A metade de alguma coisa é dividir essa coisa por 2. Então, se eu preciso saber o valor do raio, basta nós utilizarmos o valor do diâmetro e dividir por 2. Nós sabemos que o diâmetro ele vale 24, então vamos dividir o 24 pelo número 2. Quanto é 24 dividido por 2? 12 metros. Esse é o valor do raio. Observe que aqui nós temos um conceito extremamente importante que vai facilitar quando vocês analisarem outros exemplos que vai utilizar o conceito de circunferência, que é essa relação entre o raio e a circunferência, entre o raio e o seu diâmetro. Se você tem o valor do diâmetro e precisa do valor do raio, você
divide o valor por 2. Então, você pega o valor do diâmetro e divide por 2. Agora, se você tem o raio e é necessário encontrar o valor do diâmetro, você multiplica o valor do raio por 2. O número que você encontrar é o número do raio. Então, essa relação é extremamente importante para você. Você precisa lembrar que os dois têm uma relação entre si e que é importante. Agora que nós já resolvemos o nosso primeiro problema, que era encontrar o valor do raio, a partir do valor do diâmetro que nós tínhamos, agora podemos calcular o perímetro, utilizando a fórmula 2 vezes π vezes o raio. O 2 nós vamos manter. O π, nós sabemos que ele é uma constante. O π é só uma letra que representa sempre um valor, 3,14, vezes o raio, que nós sabemos que se o diâmetro vale 24, o raio é metade de 24, o raio é 12. E agora temos que multiplicar esses três números. 2 vezes 3,14, nós já sabemos que é 6,28. E 6,28 vezes 12, nós temos 75,36. Ou seja, o comprimento ou perímetro dessa circunferência é 75,36 metros. Lembra que a unidade que você vai utilizar para comprimento e para perímetro é a mesma unidade que foi utilizada para determinar o diâmetro ou o raio. Nós sabemos que o raio ele é 12 metros porque o diâmetro é 24 metros. Então, nós temos que utilizar a mesma unidade de medida. Logo, a resposta também tem que ser em metro, 75,36 metros. Assim, nós concluímos a compreensão do nosso conteúdo de medidas de comprimento. Trabalhamos as unidades de medidas dele, múltiplos e submúltiplos, e trabalhamos conceitos importantes como o perímetro das figuras planas, ou seja, aquelas que possuem lados, soma todos os lados, e o perímetro da circunferência, que é utilizado uma fórmula. Nós sabemos que o π ele é uma letra do alfabeto grego e que para você determinar esse valor de π, basta você dividir o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro. E você vai encontrar 3,14 e assim outros números depois do 14, porque ele é um número irracional. Nós utilizamos 3,14 para facilitar os cálculos. O raio, ele tem uma relação direta com o diâmetro da circunferência. O raio é a metade do diâmetro. Então, se você tem o valor do diâmetro e precisa do valor do raio, basta dividir o diâmetro por 2. E você tem o valor do raio. O diâmetro é o dobro do raio. Se você tem o valor do raio e precisa encontrar o valor do diâmetro, basta multiplicar o raio por 2. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.